Olá, pessoal. Vou falar um pouco sobre esse livro aqui. Eu sou Peter Jones, Falsa Identidade. Ele é um livro da editora Cultura Cristã, de 2007. E aqui eu vou falar especificamente sobre o Evangelho de Tomé. Ele vai falar muito do Evangelho de Tomé, que de todos os textos lá de Nag Hammadi, ao todo foram 50 textos encontrados lá no século IV, esse texto de Tomé ele é o mais antigo, porque ele já é referenciado por Irineu. Nós já conhecíamos a existência desse texto de Tomé, ele é citado pelos pais da igreja, então ele não é do século IV. Ele já ali no século II está sendo citado, né? Então, e alguns autores acreditam que trechos do Evangelho de Tomé, que são muito parecidos com o sinótico, né? Ele talvez venha do século I, mas aí acaba ficando muito parecido com o sinótico, né? Então acaba não agregando muita informação, né? As partes que seriam mais antigas, né? Agora, com relação ao texto do Evangelho de Tomé, então existe uma discussão se ele é um evangelho gnóstico ou não. Segundo James Dunn ele vai falar isso no Jesus Recordado, na página 225, ele diz que ele é melhor categorizado como um documento gnóstico. Né? Então, Lucas 17, 21 diz assim, o reino de Deus está entre vós. Né? O evangelho de Tomé, no dito 3, já diz, o reino de Deus está dentro de vós. Então, dentro é uma coisa interior, é uma coisa de autoconhecimento. Né? Então, é uma coisa bem gnóstica. Né? Gerd Thyssen argumenta que o termo grego eutos tem o sentido de estar no meio, tá? Estar no meio, como em Êxodo 17:7 e 34:9, mas em Mateus 23:26 aparece como interior, tá? Gerd Thyssen fala isso no Jesus Histórico Manual. Então ele diz assim: o Evangelho de Tomé espelha uma gnose incipiente, sem cosmologia desenvolvida, doutrina dos éons, que pode ser reconhecida como um desenvolvimento de uma tendência gnostizante inerente à tradição sapiencial. O Robert Van Voorst ele vai na mesma linha e diz assim: o tratamento dos ditos de Jesus no Evangelho de Tomé é regido por seus objetivos teológicos, que podem ser caracterizados como semignósticos ou gnosticizantes, né? A caminho da gnose. Tá? John Crossan ele vai dar como indicação mais forte de gnose no Evangelho de Tomé os ditos 49 e 50, onde diz assim: eles nos dizem de onde vindes, diz eles, nós viemos da luz, do lugar onde a luz nasceu. Dela mesmo se ergueu e revelou-se como imagem. Se vos perguntarem quem sois vós, dizeis, nós somos seus filhos, pois nós somos os eleitos do Pai vivo. Então, segundo Crossan, é de presumir que essas perguntas partam dos arcontes, poderes hostis que guardam as sucessivas esferas dos cosmos celestes e que procuram impedir a volta da alma ao Pai vivo de onde elas vieram. Então, é uma referência agnóstica. Peter Jones ele já vai citar várias, né, o Peter Jones vai citar várias passagens onde ele diz que é agnóstico, tá? Por exemplo, no dito 15, diz assim: quando virdes alguém que não nasceu de mulher, caia sobre o vosso rosto e adorai-o. Esse é o Pai. Quer dizer, dizendo que ele, Jesus, não nasceu de mulher. No dito 101, ele parece que não reconhece Maria como sua mãe. Ele diz assim: pois minha mãe, a minha verdadeira mãe, me deu a vida, e não esta. Então, veja, no dito 105, ele também parece rejeitar os pais terrenos. Ele diz assim: quem vier a conhecer pai e mãe será chamado filho da prostituição. No dito 108, ele fala de uma gnose oculta. Ele diz assim: Jesus diz: quem beber da minha boca se tornará semelhante a mim. Eu mesmo me tornarei ele, e o que lhe está oculto será revelado. Parece que tem uma gnose oculta aí, né? No dito 3, ele fala do autoconhecimento. O reino está dentre vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, sereis conhecidos e percebereis que sois filhos do Pai vivo. No dito 113, nós temos aí uma perspectiva panteísta, quer dizer, Deus está em todos os lugares. Ele diz assim: o reino do Pai está espalhado sobre a terra e as pessoas não veem.
O dito 111 trata do discípulo que não encontrará a morte, que negando assim a crucificação e morte de Jesus. Ele diz assim: quem vive dos vivos não terá a morte. O mesmo acontece no dito 18: bem-aventurado aquele que está no princípio e conhecerá o fim e não provará a morte. No dito 22, ele sublima a sexualidade. Ele diz assim: quando fizerdes os dois em um só, e quando fizerdes o interior como exterior, e o exterior como interior, e acima como de baixo, isto é, fazer o macho e a fêmea num só, para que o macho não seja macho e a fêmea não seja fêmea. Dito 51, ele rejeita a ressurreição física de Jesus. Ele diz: seus discípulos lhe disseram: quando ocorrerá a ressurreição dos mortos? E quando virá o novo mundo? E disse-lhes: aquela ressurreição que esperais já chegou, mas você não a reconhece. Então parece que não vai ter essa ressurreição física. O mesmo no dito 51, ele diz assim: eu destruirei esta casa e ninguém será de construí-la novamente. Está se referindo ao corpo. No dito 14, se opõe claramente à oração do Pai Nosso, quando ele condena a oração. Ele diz assim: se você orar, você será condenado. O que, combinado às recomendações de autoconhecimento do dito 3, sugere práticas de meditação. Então, ao invés de orar, meditar. No dito 13, Jesus nega o título de mestre. Ele diz assim: Jesus disse: eu não sou seu mestre. Coisa que vai estar nos evangelhos. Né? No dito 30, Jesus reformula Mateus 18, 20, quando afirma: Jesus diz: onde há 3 deuses, eles são deuses. Onde 2 ou 1, eu estarei com ele. Então, veja, tem uma passagem que é de Mateus 18, 20, que é onde haverá 2 ou mais, eu estarei no meio deles, não é isso? Essa é a passagem. Aqui não. Onde houver 2 ou mais, eles serão deuses. Não é Jesus estará no meio deles, eles serão deuses. No dito 13, Tomé se refere a um diálogo de Pedro, que era a coluna da igreja, com Mateus, que Mateus não tinha um destaque tão grande assim na igreja primitiva. Então, exceto por ter composto o evangelho, né, de Mateus. Né? Logo, esse dito 13, assim como o dito 30 também, onde ele faz essa reescrita do Mateus 18, 20, né, sugere que o evangelho de Tomé, ele conhecia o evangelho de Mateus. Então, vem depois. Então, essas passagens aí, apontadas ali por Peter Jones, revelam aí um traço gnóstico do texto de Tomé. Então, ele coloca então, o Evangelho de Tomé no século II, junto com o movimento gnóstico, que está ali presente no século II, como já apontavam os padres da igreja, né? Irineu e outros. É isso. Muito obrigado, então.